Parece que agora todo mundo tem TDA. TDA. Ei, É, como é que é? Déficit de atenção. A pessoa esquece a chave, como é que é? Esquece a chave e já se diagnostica como saber se eu tenho um transtorno real ou se eu só viciei. Meu cérebro tem telas e dopamina rápido. esse ponto a gente pode colocar no mesmo balaio do sono, entende? A gente ter um sono saudável exige um comportamento que leve a um sono saudável. Que antigamente a gente tinha isso de uma forma muito mais natural e hoje a gente não tem de forma natural. A gente tem que ensinar para as pessoas a ter sono. É uma coisa louca isso, para pensar, Louco, né? louco, É né? louco, né? Ensinar a Antigamente pessoa. não tinha tanto isso, né? E, em parte isso é a quantidade de estímulo infinito que a gente tem hoje em dia. Uma coisa que muitas pessoas esqueceram e algumas pessoas nem sabem que isso existia. A TV saía do ar e não tinha o que ver. Lembra? Lembro. Chegava 11h30, meia-noite, parava tudo. Meia-noite, Até o rádio parava, mais em tardar algum uma tempo. da manhã, a TV parava. Aí se você ligasse a TV, ficava aquele chuvisco, né? Ficava aquele chuvisco lá, né? Hoje em dia é literalmente infinito. Se a pessoa quiser ficar 24 horas por dia consumindo qualquer tipo de conteúdo, ela fica, né? Com a maior facilidade do mundo, né? Então, esse excesso de estímulo tem a ver com o fato de a gente não conseguir mais dormir. E tem a ver com o fato de a gente não conseguir mais se concentrar também. Tem muitos motivos que podem levar as pessoas a não terem mais uma atenção sustentada, que não é a doença, transtorno do déficit de atenção. Então, a doença, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é uma doença que existe, é uma doença que necessariamente começa na infância. Muitas crianças têm, essas crianças precisam de tratamento. Algumas vezes um tratamento comportamental resolve, outras vezes elas precisam de medicação por um tempo. E aí o que acontece? Com o tratamento, uma orientação adequada, a imensa maioria dessas crianças melhora ao longo da adolescência e continua melhorando. Quando chega na vida adulta, uma minoria das crianças vai ter déficit de atenção na vida adulta. Então, normalmente é algo que vai melhorando ao longo do tempo. Agora, quando a gente pega a geração de adultos atuais, por inúmeros motivos que a gente pode conversar aqui, parece que é o contrário. Parece que conseguia se concentrar melhor na infância e agora na vida adulta piorou. Aí a pessoa chega na vida adulta e fala, eu tenho déficit de atenção. Fala, ó, eu até concordo que você não consegue manter a atenção, mas você não tem a doença déficit de atenção. A doença, transtorno do déficit de atenção, ela começa na infância, ela é perceptível, traz prejuízo e normalmente ela melhora ao longo da adolescência e início da vida adulta. Se você tem desatenção que começou na vida adulta ou piorou na vida adulta, isso não é transtorno do déficit de atenção, né? Então, o que leva as pessoas a não terem atenção? Aí um monte de coisa. Por exemplo, essa coisa de ser multitarefa. Não existe multitarefa, não sei se você sabe isso. A gente consegue manter a nossa atenção em uma coisa apenas. O que acontece em quem tenta ser multitarefa é que ele fica alternando de forma rápida entre as diferentes tarefas. Eu faço uma comparação assim. Hoje em dia, os processadores de computador, eles têm vários núcleos de processamento. O meu, salvo engano, tem 8 núcleos de processamento. Então, ele pode fazer 8 tarefas ao mesmo tempo. O ser humano tem um processador maravilhoso, mas é um núcleo só. Então, ele pode processar uma tarefa por vez. Agora, se a gente fica com um monte de aba aberta, com um monte de aplicativo aberto, tentando fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, primeiro, a gente não consegue, a gente vai fazer uma coisa por vez, a gente vai alternar muito de tarefa para tarefa e vai baixar o rendimento. Isso aí já se sabe muito. Pessoas que tentam fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo baixam o rendimento do que dedicasse o tempo a fazer uma só e alternasse com menos frequência. Alternasse a cada 20 minutos de tarefa, por exemplo, né? Então, esse é um dos motivos que faz as pessoas não terem mais uma atenção sustentada. Outra coisa, hábito de leitura. É a melhor coisa para a gente conseguir treinar a nossa atenção. Aliás, é a melhor coisa para a cabeça. Melhor coisa para a memória. Leitura. Leitura é a coisa mais simples de todas. Leitura. O povo não lê. Eu ouvi dizer de jovens, eu não li porque era um textão. Textão, qual que era o tamanho? 4 parágrafos. Eu falei, meu Deus, você não consegue ler, você acha muito 4 parágrafos, né? Então, esse consumo de informação muito desenfreada, informação rápida, telegráfica, com muita informação visual, fulminante, e que não tem conexão uma coisa com a outra.
e que massageia a mente, porque eles, tudo que você gosta, eles te mandam mais, né? Eles te Exato. mandam mais. Você acabou de Então, falar que você gosta da portuguesa, aí vem um monte de notícia da portuguesa. pô, Aí já pensou? pô, defeito de nascença não se É, zoa, pô, eu torço pra portuguesa, pô, isso aí nós é somos. defeito de nascença. Mas aí que tá. Então a pessoa, ela não treina a atenção ao longo da vida, não vai ter atenção na vida adulta. E com esse mundo que a gente vive de informação telegráfica abundante, sendo bombardeando a gente o tempo todo, multitarefa, a gente o tempo todo tentando alternar de forma muito rápida entre uma tarefa e outra. Soma-se aí algumas coisas que tiram a nossa atenção. Qualquer alteração psiquiátrica tira a nossa atenção. As pessoas estão mais ansiosas. Quem é mais ansioso está preocupado só com os problemas. Não vai conseguir prestar atenção no aqui e agora, né? Uma pessoa em depressão também não consegue se concentrar legal. Então, aí entra a depressão, entra a ansiedade. Uma pessoa que não cuida do corpo, não faz uma atividade física bacana, não vai ter uma cognição legal também. Então, sedentarismo leva também a um menor desempenho cognitivo. Então, tudo na nossa vida moderna faz com que a gente não tenha uma atenção sustentada. E aí eu finalizo dizendo assim algo para reflexão que é muito importante. O bem mais valioso que a gente tem, que não volta atrás nem com todo o dinheiro do mundo, é o nosso tempo e a atenção. O nosso tempo e o que a gente fez com o nosso tempo, ou seja, onde a gente empregou a nossa atenção. E a gente acaba vendendo muito barato a nossa atenção. Muito barato. Muito barato. Em troca do que se fala hoje, né? Em troca de uma dopamina barata, a gente arrenda o nosso tempo e arrenda a nossa atenção. Então, o que eu falo assim, uma crítica que a gente tem que fazer, se você é um adulto capaz, você tem que estar todo instante se monitorando e falar, cara, aonde eu estou empregando o meu tempo e minha atenção? Está me valendo a pena? Está me trazendo valor? Se você se questionar isso, automaticamente você vai treinar a sua atenção para coisas de valor. E coisas de valor levam tempo, dedicação. Você vai se dedicar a coisas boas. A boa leitura, dedicar o seu tempo e a sua atenção para os seus filhos, dedicar seu tempo e a sua atenção para um aprendizado, dedicar seu tempo e a sua atenção para os amigos queridos, que são a coisa mais importante que tem, família e amigos, desenvolvimento pessoal. Então, a todo tempo a gente tem que estar alerta. Onde eu estou empregando o meu tempo? Onde eu estou empregando, que é quase sinônimo, onde eu estou empregando a minha atenção? Se tiver em coisa barata por aí, além de tudo, além de perder seu tempo, você está prejudicando a tua capacidade de E atenção. quanto mais rápido você é, menos tempo você tem. Porque você não presta atenção nas coisas que você está passando. Você automaticamente deixa de fazer. Você acabou de falar. Dá uma atenção para os teus filhos. O que vai acontecer? Se você não deu atenção, ele vai te trazer mais problemas. Você não fez a coisa certa porque você foi muito rápido, automaticamente você vai ter que fazer 2, 3 vezes a mesma coisa. Você sabe, eu aprendi isso quando eu dava aula. Eu dei aula 17 anos em cursinho, né? E tinha um professor experiente, muito bom professor, que ele falava, cara, quando você tiver com mais pressa de ensinar alguma coisa, fala devagar, porque você vai ter que falar só uma vez. Essa é a maior verdade que tem. Quanto mais rápido você anda, menos tempo você tem. E aí as coisas são erradas, e aí... Imagina, você tá no trânsito. Meu, você está com pressa para chegar a um lugar, é aí que você não toma cuidado, é aí que surge problema. Isso vale em qualquer contexto. E aí que alguém te pergunta, você passou por aquela padaria? Tá? Falou, que padaria? Esquece, né? Não Porque prestou atenção em você não nada. estava focado em nada, já era. Então, só que um dia você tem que saber que aquela padaria existe. Então você perdeu tempo de novo. E se você anda prestando atenção, você acaba sabendo o que tem pelo caminho.